sejam todos bem-vindos. E nós iniciamos com a cultura dos povos da língua inglesa. Esse é uma das disciplinas que eu considero muito importante, porque ela dá uma base sólida para que o aluno ele transite pelas literaturas, tanto a americana quanto a literatura inglesa, né, a britânica. Um conhecimento de como a língua inglesa veio a ser o que ela é hoje passa necessariamente pelos povos que chegaram nas ilhas da Bretanha, da Inglaterra, e deram esse formato que nós temos hoje, tá bom? Então, depois que a gente fizer esse processo aqui, aí eu quero estar passando para vocês como é que a gente pensou as atividades, os fóruns. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Então, para essa disciplina, ela foi dividida em 4 unidades, tá bom? A gente inicia com um período anglo-saxão, que é o Anglo-Saxon Period. Logo depois a gente vai estar vendo o período medieval, que é a invasão normanda, e seguindo pelo século XVI, XVII, finalizando com o século XVIII e XIX. Então, basicamente, essa é a divisão da história dos povos que formaram, né, a língua inglesa. Então, nós vamos passar por cada unidade de forma bem rápida. É muito importante você saber que todo o material de PowerPoint ele foi preparado com base na apostila que você recebeu aí. Esse é um material que o aluno vai ter acesso. Ele é um material que foi pensado, ele tem uma metodologia, porque a partir desse momento que ele precisa ter um contato maior com a língua. Então o material ele vem com textos em inglês, como você pode ver aí. Porém, ele não fica, porque a gente sabe da realidade do aluno. Então os PowerPoint estão em português e os textos estão em inglês. Porém, as perguntas de compreensão vêm na língua dele mesmo, para que ele faça essa transição melhor, tá bom? Então, basicamente, esse é o formato. A nossa entendimento é que nós aprendemos inglês não para ler, mas lemos para aprender. Então, é um processo inverso, tá bom? Nós iniciamos com os celtas, tá certo? Que eles invadem a Bretanha por volta do ano 700 a.C. e eles são pequenos reinos, e eu coloco essas imagens aí para você ter uma ideia como eram esses primeiros habitantes da Inglaterra, das ilhas da Bretanha, tá bom? Então os celtas eles são muito importantes porque eles são os primeiros traços de povos que chegam até a Inglaterra, e alguns deles já habitavam lá, são nativos, outros vieram de fora, mas eles são os primeiros povos aí que trazem a cultura, a forma deles viverem em comunidade, tá bom? Então os celtas eles são os antecessores, são os pioneiros aí nessa história da Inglaterra. E com eles também veio a questão da língua. A língua também é outro aspecto importante aí, porque ela é a língua mais antiga falada, tá bom? E ela reflete na própria história desse povo, né? A língua ela tinha um pouco desse aspecto aí. Então os britânicos podem ser descritos como os anglo-celtas, porque os celtas são os primeiros habitantes aí da Inglaterra. Os Stonehenge são um outro ponto importante, porque na chegada deles, ou onde eles estavam, eles construíam, eles tinham esses locais de culto, né? Era a capital religiosa dos celtas, e eles usavam esses locais para cultuar e oferecer sacrifícios. Os Stonehenge foram construídos nesses diferentes espaços da Inglaterra, na Escócia, né? Em Cornwall, em partes diferentes da ilha, para mostrar esse lado religioso que era muito forte com os celtas. Lá no topo você vê P5, quer dizer, onde você vai encontrar esse texto na apostila. Ele está lá na página 5, já tem essa informação sobre os Stonehenge, e está, é claro, um texto autêntico em inglês. Bem,
Mas em 55, essa história da Inglaterra começa a mudar com a chegada dos romanos, tá bom? Eles chegam na Inglaterra e eles se estabelecem lá, e a chegada de um povo significava duas coisas: ou eles eram expulsos, afastados da área onde eles estavam, ou eles eram dizimados, tá bom? Então isso acontecia. Então quando os romanos chegaram, alguns celtas foram para as partes mais altas ali da Escócia, e outros ficaram com os romanos mesmo, vivendo de forma muito pacífica. Então os romanos trouxeram muita coisa importante para a Inglaterra, né? Era uma civilização considerada mais avançada, porque eles, né, já vinham, né, com a questão do exército montado a cavalo e tudo, eles já tinham essa ideia aí. Então, só que o Império Romano ele cresceu de uma maneira tão assustadora que esse foi o problema que eles enfrentaram. E quando a França estava sendo atacada, eles sentiram a necessidade de, depois de 400 anos lá na Inglaterra, eles tiveram que deixar a Inglaterra para ir socorrer a França. E aqui vai acontecer um outro processo, né, que é a chegada de outros grupos de povos que viram que os romanos haviam saído dessa região e agora eles chegam para se instalar na Inglaterra, tá bom? Então em 410, só para você ter uma ideia, os celtas, eles pedem ajuda ao imperador porque eles estavam sendo atacados pelos anglo-saxões, e o imperador diz: não, vocês precisam se defender sozinhos, vocês já têm essa capacidade. Não aconteceu, tá bom? Então, posteriormente, né, os dinamarqueses vão chegar aí, são os vikings, né? E os celtas vão se afastar e eles se instalam, os anglo-saxões, ali na área que é a nossa Inglaterra hoje, tá bom? Então, os anglo-saxões, você vê pelo mapa, os jutas e outras tribos germânicas, eles invadem, se instalam a partir dessa data aí. E eles são importantes porque eles eram povos guerreiros, né? E eles eram pagãos, e aí a história também começa a se montar por essa questão das crenças desses povos, tá bom? Os celtas, a propósito, alguns deles eram cristãos, por incrível que pareça, porque já havia uma história da igreja chegando aí nesse período anterior, e se criava lá a igreja celta, uma igreja cristã, não era a igreja católica ainda, e eles tinham alguma coisa de cristianismo. Mas os anglo-saxões não, tá bom? Então eles são na verdade os vikings, tá bom? E eles invadem a Bretanha. E em 1066 acontece a grande invasão normanda, chega que divide é o segundo período que nós vamos. Então, essa é a nossa grande história aí dos anglo-saxões, tá bom? Algumas coisas dos anglo-saxões são importantes ser destacadas, tá bom? Por exemplo, os anglo-saxões, eles criaram o erguelde, que era uma forma de pagar por crimes cometidos. As famílias que tinham seu ente assassinado, alguém tinha que pagar por isso bem daí. Isso era uma maneira de diminuir a violência que se havia instalado. Então o homicida tinha que dar à família da vítima para livrar da vingança, tá bom? E o valor era estabelecido pelo rank que a família tinha na sociedade. Algo interessante na cultura anglo-saxônica. Eles deixaram alguns legados, porque o período anglo-saxão ele vai se findar com a chegada dos normandos, tá bom? Mas, por exemplo, os dias da semana, eles são vestígios, são, na verdade, herança dos anglo-saxões, tá bom? Os deuses anglo-saxões, eles vão deixar. Por exemplo, esses dias que você vê em inglês, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, eles são atribuídos a cada um dos deuses dos anglo-saxões, tá bom? Enquanto acontecia, voltando um pouquinho, o Império Romano na Inglaterra, os celtas e os anglo-saxões, existia um fenômeno interessante, que era o cristianismo. Ele acontecia simultaneamente dentro desse movimento de sucessão de povos. Então, a igreja cristã ela sempre estava presente.
e ela foi se tornando poderosa, né, ao ponto de vamos chegar na era medieval como uma instituição superpoderosa, tá bom? Então, embora o Império Romano tenha entrado em colapso, o cristianismo não entrou, não recuou. Só para você ter uma ideia, a Catedral de Canterbury foi fundada, né, para espalhar a fé cristã e se tornou uma referência na Inglaterra por muito tempo. Inclusive, quando houve a reforma, essa foi a instituição que ficou sendo a sede da igreja anglicana na Inglaterra, tá bom? Então, o cristianismo teve um número muito grande de convertidos, embora boa parte da população ainda adorasse os ídolos e deuses romanos. Existe aí uma miscigenação, mistura aí de crenças, tá bom? Até hoje, esse não é um cristianismo puro, ele é misturado. Então, um ponto importante que eu gostaria de destacar é essa questão do cristianismo, tá bom? Tem algo interessante, é que o rei Alfredo, ele era cristão, anglo-saxão. Ele teve um momento que ele, na invasão dos vikings, ele criou deixa eu ver bem aqui, o Danelaw, tá certo? Que era a separação de uma área onde somente os vikings poderiam ficar e a outra parte onde poderiam ficar os ingleses, os anglo-saxões. Então esse rei, ele é muito importante aí para a história do cristianismo, tá bom? Ele criou o Danelaw, separando aí, porque esses reinos, dos vikings, anglo-saxões, eles viviam em guerra entre si. Mas quando viam um poder de fora, eles se uniam para lutar, tá bom? Então, nessa criação aí, ele estabeleceu essa linha aí imaginária, onde os vikings não podiam atravessar, tá bom? No período anglo-saxão, é muito importante você destacar que a literatura ela vai aparecer aí, que é isso que ele vai estudar no próximo período. Então, Beowulf, The Seafarer, a história do povo inglês contada pelo rei Alfredo, são as primeiras literaturas, tá bom? Que vai acontecer nesse momento aí da história do povo inglês, tá bom? Tem um material disponível para você assistir, por exemplo, o Beowulf, qual é a história, já foi transformada em filme. Dá de você pedir também para o pessoal do curso assistir, para eles se familiarizarem também, tá bom? Bem, com a chegada dos normandos, né, que é a chamada Grande Conquista do William o Conquistador, ele estabelece uma nova divisão na história dos povos da língua inglesa. É o chamado The Middle Ages, que é a idade medieval, a era medieval, tá bom? A Dark Age, a idade das trevas. E alguns pontos a gente vai destacar aqui nesse período da medieval. Além da conquista normanda, nós vamos ver alguma coisa sobre o sistema feudal que se instalou lá, a crise das monarquias que estavam se fortalecendo, né, quando o rei João I, João Sem Terra, teve que abrir mão do poder que ele tinha para se instalar o primeiro desenho que seria vir a ser o parlamento inglês, tá bom? Tem também a gente vai destacar também nesse período a questão da Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Rosas, a Grande Fome e a The Black Death, que era a praga bubônica que aconteceu nesse período. É um período de muita turbulência. Então vamos só aqui rapidinho passar. Então, os vikings, né, os normandos eram vikings, na verdade, tá bom? Esse é um desenho típico, você ia ver no vídeo, do navio viking, tá bom? Então, ao invadir a Inglaterra, os normandos deram fim à era anglo-saxônica, tá bom? Eles foram importantes porque eles tinham um formato de fortalezas diferente, né, e uma forma de governo diferente, tá bom? Esse é o William the Conqueror, que é o William o Conquistador, que se instalou e na Batalha de Hastings ele conseguiu ser o novo rei da Inglaterra, tá bom? É muito importante você saber que Harold, ele era o Eduardo Confessor, ele se tornou rei e ele tinha um sucessor.
Só que o William disse que ele também tinha prometido o reinado da Inglaterra para ele. Então, como o sucessor, Eduardo Confessor, fez o seu sucessor, ele disse, não, o trono pertence a mim. E nessa batalha ele conseguiu vencer Harold, se tornando o novo rei da Inglaterra. Então foi a Batalha de Hastings, ela faz William o novo rei da Inglaterra, tá? O rei da Inglaterra, na verdade. Bem, a ideia de rei existia já entre os celtas e os anglo-saxões, porém, ela se torna mais cristalina aí a partir do William o Conquistador, tá bom? E ele instala na Inglaterra o que já havia na França, mas de uma maneira muito peculiar. Ele instala o sistema feudal, né, que é o sistema político-econômico, onde toda a terra ela pertencia ao rei e ele dava aos seus vassalos a administração, em troca de serviços e dinheiro, tá bom? E o rei oferecia proteção a essas pessoas. Então, basicamente, é esse o que é o sistema feudal, tá bom? Você vê aí na pirâmide, the Feudal Pyramid of Power, mostrando quem estava na base, aí, que eram os camponeses, os peasants, tá bom? Aí depois vinham os cavaleiros, os nobres, né? Essa é a nobreza que posteriormente ela vai ser enfraquecida e vai entrar uma nova categoria aí, e o rei já não vai ter todo esse poder, porque eles davam todo esse poder aí ao rei, né? Aliás, todas as classes aí sustentavam o rei, tá bom? Mas uma palavra base aí era terra, land, tá bom? Porque era isso. O princípio era que toda terra pertencia a ele, né? E o rei dava essas terras aos seus nobres em retorno, os mesmos prometiam servi-lo na guerra por até 40 dias. Eles tinham a obrigação de dizer ao rei que, em caso de guerra, eles poderiam servir o rei até 40 dias com seus exércitos, tá bom? Davam parte também da produção da terra, e na categoria, é bom destacar que havia escravos e haviam serfs, tá bom? Esses eram uma categoria de escravos que eles tinham uma certa liberdade, tá bom? Essa palavra ela é traduzida em português, serf, como servos, né? Servos, ele era escravo, mas ele tinha, né, ele era livre, por exemplo, para deixar o local e tinha umas liberdades. O escravo mesmo não, tá bom? Então tem essa categoria aí. Algo importante durante o período dos normandos foi o The Domesday Book. Esse é o primeiro recenseamento e único da história que aterrorizou o pessoal, os habitantes da Inglaterra, né? Ele ficou conhecido como o livro do juízo final. Ele fazia exatamente o que hoje é feito, tá bom? Ele queria saber tudo sobre as pessoas, o quanto eles tinham de terra, e para ele poder cobrar os impostos, tá bom? Então, ele meteu muito medo. E as pessoas, como a religião tinha um poder ainda, já estava se consolidando, metia mais medo ainda às pessoas, tá bom? O período normando ele já vai acontecer também nesse período o declínio do feudalismo, tá certo? Porque as cidades vão crescer e levou à diminuição do poder dos nobres, tá bom? E os mercadores, que é essa nova classe, vai começar a se instalar. Mas antes disso acontecer, vão acontecendo essas coisas aí, tá bom? Por exemplo, a peste negra, que é a The Black Death, que matou 1/3 da população da Inglaterra, tá bom? Esse foi das coisas que veio a afetar a guerra entre a Inglaterra e a França, durou mais de 100 anos, tá bom? A Guerra dos 100 anos. A guerra entre a dinastia Tudor, que é a Casa de Lancaster, e que derrotou a Casa de York, também foi a Guerra das Rosas, foi uma outra guerra também que enfraqueceu muito o período aí dos normandos na Inglaterra, tá bom? Então, o período medieval estava agora chegando ao fim na Inglaterra, devido a tudo essas coisas que estavam acontecendo, tá bom? Também teve a revolta dos camponeses, tá bom? Outro aspecto, você pode dar uma estudada também sobre... Bem, a literatura que vai ser produzida nesse período
é interessante, porque ela tem muita relação com a cultura que foi trazida pelos normandos. Por exemplo, se produz duas literaturas paralelas e diferentes, tá bom? Por exemplo, o Rei Arthur, né? Ela é a literatura dos cavaleiros, do rei, da língua francesa na Inglaterra. O Robin Hood vai ser a literatura dos camponeses, tá bom? Eles se instalam lá. Então é muito importante. Nesse período aí, esse conhecimento que ele tem desse período aí, do segundo período aí da história, vai ajudar o aluno a entender melhor essa literatura. Mas, com certeza, The Canterbury Tales é uma das mais importantes desse período. Por quê? Porque ela envolve aí os vários segmentos que haviam no sistema feudal, né? Os cavaleiros, a igreja, o rei, e eles fazem uma competição para ir para um local onde havia sido assassinado um rei. Você deve depois se familiarizar com essa história, que um rei mandou, Henrique, eu não lembro agora, foi ser Henrique II, depois você pode estar vendo, ele mandou matar o padre, o cardeal na Catedral de Canterbury. E a igreja se fortaleceu e criou aí um local de peregrinação. E aí eles vão e fazem vão fazer os contos de Canterbury, contando cada categoria conta um pouco do seu conto e ver quem é que ganha no final, tá bom? Porém, ainda no período medieval, teve as Moralities Play, que são as peças medievais que eles falam das questões morais da sociedade, tá bom? Eram peças, quero dizer, religiosas, tá bom? Porque elas também tratam do poder da igreja. Os milagres dos evangelhos são contados nos Moralities Play, ok? Bem, a unidade 3 de Cultura dos Povos, ele vai dar uma ênfase, né, com a finalização dos normandos da Inglaterra e a consolidação da primeira dinastia, que vai se tornar a dinastia Tudor, que é quando a monarquia se torna poderosa na Inglaterra, se consolida, tá bom? Então, o século XVI e XVII é o conteúdo da unidade 3, tá bom? Olha, nesse período, o poder do monarca aumenta consideravelmente e o poder dos barões se enfraquece exatamente pelo aquilo que a gente já falou, a Guerra das Rosas, a morte, a praga bubônica, que é a The Black Death. Tudo isso fez com que também... tem um detalhe, essa praga ela apareceu num período de 30 anos, só para você ter uma ideia. Então isso fortaleceu, né, o comércio, tá certo? Então, a primeira dinastia aí que é um destaque é a dinastia Tudor, que ela vai acontecer de 1485 a 1600, e eles estabelecem o sistema de governo cujos servidores dependiam do monarca para manter a sua posição. Então, os barões não eram mais necessários para implementar as políticas do monarca, tá bom? Aí vão aparecer duas câmaras, The House of Lords, que era a aristocracia feudal, líderes da igreja, e The House of Commons, que era os representantes das outras categorias menores. Aí você já começa a ver aí que essa dinastia, ela está consolidada, mas já caminha para o parlamento futuramente, na dinastia dos Stuart, tá bom? Henrique VII é o que inicia essa dinastia, né? Quando ele vence na Guerra das Rosas, ele é o vencedor e é coroado rei. Logo depois vem Henrique VIII, e ele é importante porque ele instala na Inglaterra a chamada Reforma Protestante. Já estava acontecendo na Alemanha a reforma trazida por Lutero, porém na Inglaterra ela tem um formato muito mais político do que religioso, tá bom? Então ele é muito importante. Henrique VIII, ele é esse personagem aí que usou a desculpa do casamento dele, porque ele queria um filho para ser o herdeiro e ele não conseguiu, e ele pede o divórcio e o Papa não concede, tá bom? Logo depois ele funda a igreja e o primeiro ato dele
é o divórcio dele que ele tinha que fazer para ele poder casar com outra mulher. E aí, nessa história toda, ele casou com 6. Somente e todas elas davam filhas, não filhos, e ele queria um filho. O único filho que ele teve foi o Edward, que depois não reinou, né? Ele, aliás, reinou muito jovem e aos 15 anos faleceu, das doenças que surgiam na época, tá bom? E aí a história se muda tudo, por quê? Parece que a história da Inglaterra era para ser protestante a partir dessa história toda. Porque Mary, que era católica, né, quando ela assumiu o trono, ela deixou os ingleses muito desconfortáveis, porque eles queriam o protestantismo. Aí, quando Elizabeth assume, ela vai restaurar a igreja anglicana na Inglaterra, tá bom? Ela restabeleceu a igreja. Então, ela aumentou o poder da Inglaterra, apoiando também os exploradores, tá certo? E é nesse período que a dinastia Tudor se torna uma das grandes potências dos mares, tá certo? Ela foi a monarca mais bem-sucedida da Inglaterra e tornou a Inglaterra a nação mais poderosa do mundo, tá bom? Ela é conhecida também como a The Virgin Queen, a rainha virgem, porque ela disse que ela falou mesmo que o casamento dela era com a nação. E ela fez questão de enfatizar isso. Porém, teve muitos amantes, tá bom? E essa é a história. Algo interessante, você vê isso muito retratado nos filmes. Os filmes, eles contam essas histórias bem detalhadas. Aconselho eles a assistirem os filmes que a gente colocou na lista. A gente tem uma lista de filmes aí bem sugestivos, tá bom? Para ajudar na compreensão da história. Mas Elizabeth, um dos feitos grandes foi quando ela conquistou, ela derrotou, né, a frota do Filipe da Espanha, tá certo? Filipe da Espanha quis até casar com ela, mas ela sabia que se houvesse casamento ia enfraquecer o poder da Inglaterra. E ela disse o não para ele. Depois ele invade a Inglaterra, mas é derrotado porque os ventos foram mais favoráveis à frota da Inglaterra, tá bom? Tá aí a história, você vê isso daí na página 36 e 37. Tem toda essa história toda que você vê aqui no PowerPoint. Para você que não tem muita familiaridade com o inglês e está orientando como tutor, você precisa se apoiar nos PowerPoint, porque eles são, de alguma maneira, a tradução da apostila. E também tem os materiais das atividades que foram feitas as traduções dos textos originais da apostila. A gente tem uma unidade de tradução que traduz, mas a gente quer que o aluno comece a trilhar com textos em inglês, porque senão ele finaliza o curso e ele quer ver só textos em português. Ele está se formando para trabalhar a língua inglesa. Então, pelo menos a leitura ele tem que desenvolver. E você aprende a ler a partir desses textos aí que a gente está colocando. Mas ele tem apoio no material suplementar, que são as traduções que a gente colocou, e o PowerPoint também vem com a tradução do que você tem nessa apostila aí. Então tem uma ajuda muito boa. Quando Elizabeth faleceu, vai subir ao trono James I, que era também da Escócia, e ele une a Inglaterra com a Escócia. Começa essa grande dinastia, a dinastia Stuart, tá bom? Porém, foi muito desastrosa, e foi a essa dinastia que levou ao formato de governo que nós temos hoje, que é o governo mais democrático. Aquele que o governo, isso já começou na história de João, lá na Idade Média, quando ele criou muitos impostos para custear as guerras, e as pessoas começaram a dizer que não iam pagar aqueles impostos, tá bom? E aí ele assina a Magna Carta, que vai se fortalecer aqui agora na dinastia Stuart, tá bom? Ele foi responsável pela Guerra Civil Inglesa de 637, tá bom? Por quê? Porque nesse período aí que o exército de Charles foi derrotado pelos rebeldes de Oliver Cromwell. Porque havia uma nova categoria que estava se fortalecendo e eles não iam ser bem-sucedidos se o monarca governasse da forma como ele estava. Então, eles comandados pelo Oliver Cromwell, eles declaram agora a Commonwealth, né, que é a comunidade comum, né, onde não tem mais o rei. E ele é executado, tá certo?
E agora nós temos um novo protetor da Inglaterra, que é o Lord Protector, tá bom? Então nós não temos mais o rei aí, o monarca. Depois que, só que o Oliver Cromwell, é bom entender que o Oliver Cromwell, ele trouxe também, com a ajuda dos puritanos, e essa é a nova categoria que vai surgir, eles ajudam a criar e a fortalecer um novo tipo de protestantismo na Inglaterra, que é o que veio a fazer esses modelos de igrejas que nós temos hoje, que vem daí, tá certo? São os puritanos. Então, os puritanos deram muito apoio a esse novo formato de religião. Posteriormente, eles vão ser perseguidos, porque é restabelecido a dinastia, tá bom? Aí os puritanos têm que fugir por causa disso bem daí. É o que acontece, tá bom? No período da restauração, o Richard Filho do Oliver não é um bom protetor da Inglaterra e ele é deposto. E aí vem para a Inglaterra o filho de Charles I, que vem agora como novo monarca, tá bom? E aí é o período chamado da restauração. Então a igreja anglicana é restaurada e o parlamento agora surge com muita força. O rei reina, mas não governa, tá bom? Ele precisa ter o apoio do parlamento, tá certo? Então o período da restauração ele é importante aí, porque o protestantismo vai ter duas vertentes. Os puritanos, que vão posteriormente formar os americanos aí na Inglaterra, porque eles fogem, e essa categoria do protestantismo real, que é a igreja anglicana, tá bom? Que ela é muito parecida com a igreja formada da igreja católica. 3 aspectos importantes aí durante o período da restauração. Houve a The Great Plague, que é a grande praga, que é a praga bubônica ressuscitada depois de muitos anos, e ela mata 20% da população de Londres. O grande incêndio também de Londres, em 1666, que destruiu mais de 13.000 casas e numerosos prédios do governo. Houve poucas fatalidades, mas muita casa. Vocês imaginam por que tantas casas queimadas, né? Pelo período, né? 2 grandes partidos vão surgir, os que apoiam o monarca, que é os Tories, e os Whigs, que queriam o limite do poder do monarca, tá certo? Esse movimento aí que acontece, da criação do parlamento, né, vai também contribuir, né, para que a Inglaterra se expanda, né, e através das colônias, tá certo? As colônias da Inglaterra vão se instalar na América, porém, posteriormente, ela vai ter a revolta, né, das colônias pelos impostos, né, que a Inglaterra estava querendo recolher para custear as guerras que ela estava implementando contra a França, por exemplo. Aí eles se sentiram muito oprimidos e aí elas vão estar... Pronto. Aqui são os puritanos. Esse aqui é o grupo que eu estava falando, que eles são chamados de peregrinos, porque quando os Stuarts são restaurados, eles são perseguidos, aí eles vão fugir para a América do Norte, tá bom? Esse grupo se instala na colônia de Plymouth e nessa viagem mais de 160 pessoas viajam no Mayflower Compact e somente uns 40 chegam na América e eles são muito rigorosos com relação à Bíblia e interpretação da Bíblia. Quando eles chegaram na América, só para você ter uma ideia, eles acreditavam que a América era a Nova Jerusalém deles, tá bom? Então eles vão... as páginas que você vê esse material é da 42 a 44, tá bom? Então eles valorizavam muito a educação porque eles queriam que as pessoas lessem a Bíblia, tá bom? E eles também tiveram o lado negativo dos puritanos, é que eles tiveram que dizimar os índios, tá bom? Que literatura é produzida nesse período dos Tudors e dos Stuarts? E desse movimento de puritanos que vai lá para a Inglaterra? Tem uma literatura aí peculiar, tá bom? Na Inglaterra, nós temos a era de Shakespeare, que é o Shakespeare Century. Esse cara aí, você vai trabalhar com ele aí no próximo semestre aí, com as peças dele, as tragédias, tá bom? Os poemas, vai vir no material de literatura. Ele dá um formato também
a língua inglesa, porque a língua inglesa começa a se construir a partir desses vocabulários, dessas palavras novas que o Shakespeare trouxe. Esse homem é um gigante na literatura, tá bom? Ele merece ser lido e compreendido também, tá bom? Ele foi um grande parceiro de Elizabeth. Elizabeth adorava as apresentações de William Shakespeare, tá bom? Durante também esse período, vamos ter alguns escritores também que escreviam sobre a rainha. O Philip Sidney, Christopher Marlowe, são poemas. Ben Jonson, John Donne. John Donne tem uma citação interessante que eu sempre gosto de dizer, que quando morre alguém, não morre apenas a pessoa, morre um pouco da gente também. Ele fala desse poema. John Milton, tá bom? Na Inglaterra também, porque os puritanos estavam chegando na Inglaterra, você vai ter as primeiras literaturas americanas aí também, viu? No século de 1700 e pouco, William Bradford, Anna Bradstreet, Edward Taylor, Samuel Sewall, Roger Williams, Jonathan Edwards. Esse daqui é o que escreve um grande sermão, que as pessoas, quando estavam ouvindo o sermão, elas ficavam tremendo, com medo, porque ele apavorava as pessoas. O Jonathan Edwards é um dos primeiros autores da literatura americana, britânica-americana, na verdade. E o William Bradford contava a história das colônias, tá bom? Bem, o século XVIII e o XIX, ele é o século da reviravolta, tá certo? É o século também das guerras e, é claro, da Revolução Industrial. É aqui que a gente fecha basicamente o conteúdo de cultura dos povos. Essa unidade ela fecha, mas ela abre a cortina para a gente entender o século XX, tá certo? Que eu não sei porquê nessa minuta de ementa ele não traz o século XX. Eu acho que deveria ter uma outra disciplina para contemplar isso bem daí. Eles condensam muito e a gente tem pouco tempo para trabalhar isso. Mas vamos entender essa unidade como o momento em que o monarca e o parlamento se deram bem, tá bom? Uma razão para isso foi que os políticos favoritos do monarca, através do poder real, de patrocínio, a nova categoria, os mercadores, eles vão dar apoio. Os Tories e os Whigs, esse grupo aí, eles vão desempenhar um papel muito importante. Os que são a favor do rei e os que são contrário às políticas do governador. Mas vamos lá, do rei. Em 1815, a Grã-Bretanha supera a França como a nação mais poderosa do mundo, tá certo? Dela, interesses comerciais no exterior eram seguros e nenhuma outra nação isolada estava em qualquer posição desafiar o seu comercial ao poder mundial. Olha como é que acontece. Havia e acontecia a grande revolução industrial e ela aconteceu exatamente na Inglaterra. Tanto a primeira fase quanto a segunda fase se instalam na Inglaterra. Então, a revolução na indústria e na agricultura resultou em maior eficiência e menores custos e melhorou os níveis de produtividade. Então, as indústrias da Inglaterra do início do século eram geralmente em pequena escala e relativamente não sofisticadas. Quando elas vão chegar no final, elas vão estar... o oposto acontece, tá bom? Então, vai acontecer aí, vai ter um papel importante a Rainha Vitória, tá certo? Que ela é um período muito longo, esse do reinado dela, mas ela dá um apoio muito grande a esse movimento, né, de expansão da Inglaterra, tá bom? Se tornando a Grã-Bretanha, a invencível, tá certo? Ela tornou o país mais poderoso e rico do mundo, com o maior império que já existiu. Tem alguns dados aqui sobre ferrovias, você deve dar depois comparando isso daí com o material em inglês que aparece, tá bom? Esse é o material que já é traduzido para ajudar você. Mas tem o lado negro desse período aí, da era vitoriana, do século XVIII e XIX, tá bom? É que muitas famílias tinham algumas características, tá certo? Os soldados estavam em guerra em todo o mundo, especialmente nesse período aí. Várias guerras vão acontecer aí, eu não estou lembrando aqui, mas você deve depois estar estudando, tá certo? Esses itens aí.
É bom dizer para você que a minha perspectiva aqui é de estudante da língua e não de historiador, tá bom? E eu acho que a maioria de nós também vai para essa perspectiva. Eu acho que um historiador formado em história ele tem teria uma abordagem mais aprofundada, tá certo? Mas é nesse período aí que algumas coisas acontecem interessantes aí. As famílias, elas têm esse formato aí de servos, de escravos, aí são as famílias ilustres, tá bom? Aparecem aí, tá bom? Alguns problemas que surgiram aí no período vitoriano. O mutínio dos índios, né, que aconteceu. Ela também se torna a rainha imperatriz da Índia. A Guerra dos Boés. Dá uma vista, tá bom, que foi isso daí. Em 75, a Inglaterra penetrou a África, estendendo o domínio britânico sobre o território da Uganda, Quênia e Nigéria. E depois chega até as províncias sul-africanas. Então, nessa região eles tiveram, né, os Boers. A guerra durou cerca de 3 anos, terminou em 1902, dando à Inglaterra supremacia, ao longo de 2 colônias holandesas, tá bom? A Crimeana também foi outra guerra que se instalou nesse período. A Inglaterra declarou guerra na Rússia, tomando o lado da Turquia. A Rússia foi derrotada, mas as expedições expuseram a desorganização do inglês no Supremo Comando. As colônias depois, elas sentem que os impostos estão muito altos e elas decidem romper com a Inglaterra, tá bom? Aí aqui nós temos a Revolução, começa lá no Boston Tea Party, né, onde eles se vestem de índios e naufragam todos o suprimento dos navios ingleses, tá bom? The Revolutionary War é exatamente a independência dos Estados Unidos, é onde tudo começa, tá bom? E basicamente é até onde a gente vai. A literatura que é produzida aí é fantástica também. Acho que é uma das melhores também. Quem não conhece a história de Gulliver's Travels, as viagens de Gulliver, por exemplo, tá bom? A Robinson Crusoe, né? Também, deixa eu ver mais aqui. Quem não conhece Frankenstein de Mary Shelley, tá bom? Tudo desse período aí. E sem falar no Oliver Twist, que é do Charles Dickens. Esse é o cara do período vitoriano, do século XVIII e XIX, tá bom? David Copperfield, Tempos Modernos, Hard Times, que eu acho que é Tempos Difíceis, não sei se foi traduzido assim. É outra obra dele que ele trata do lado negativo da Revolução Industrial, tá bom? Essa literatura britânica aqui desse período é fantástica. Os meninos vão ter contato com ela, viu? Tem um momento que eles veem essa literatura. Agora, nada comparado com a literatura que surge na América, tá bom? Porque essa daqui é que é a mais apaixonante, viu? Essa é desse período aí, século XVIII e XIX. Então nós vamos ter, por exemplo, eu queria fazer um destaque, tá bom, aos naturalistas, realistas, o Henry David Thoreau, o Ralph Waldo Emerson, que é o iluminismo na América, tá certo? Eles produzem aquelas poemas sobre a natureza, exaltando a natureza, muito interessante, tá certo? O Nathaniel Hawthorne, que cria a The Scarlet Letter, falando sobre esse movimento dos puritanos na Inglaterra, fantástico. Eu já vi umas produções com glória, esse pessoal aí dramatizando a letra escarlate. Olha, é fantástico. Isso aqui é uma obra que encanta todo mundo. A propósito, é uma das minhas favoritas, tá bom, pessoal? É The Scarlet Letter. Herman Melville, de Moby Dick. E outro favorito da literatura americana é o Edgar Allan Poe, pessoal. Olha, fantástico. Esse é o The Black Cat, só um exemplo, tá bom? Mas ele tem muito material bom. Então, nós temos aí um repertório gigante de aspectos históricos que vão levar para a gente ir para as literaturas. Esse é o projeto e o propósito maior de cultura dos povos da língua inglesa. É dar um suporte, uma base sólida para o estudante ir para as literaturas e se sentir confortável. Então, esse é basicamente a ideia da disciplina, tá bom? Então, não é outro do que preparar o aluno para ir para as literaturas. Porque se ele não souber o contexto histórico, fica muito ruim ele entender essa ideia.